Bom dia, nós estamos aqui hoje para falar diretamente com os nossos colegas auxiliares para trazer uma excelente notícia sobre a ação do reposicionamento dos auxiliares. A palavra, doutor Eduardo. Obrigado, Cida. Bom dia, Cleito, bom dia a todos os auxiliares que estão nos assistindo e também aos demais membros da carreira. É uma excelente vitória que nós tivemos ontem no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, num julgamento da primeira turma civil, em que em 2024, com a aprovação da Lei 7484, a Lei da Carreira, os auxiliares eles deveriam ter sido reposicionados no 15º padrão. Isso foi fruto de tratativas de quando estávamos discutindo o projeto de lei, quando o sindicato discutiu o projeto de lei, quando o projeto foi enviado para a Câmara, mas no momento de implementar, de aplicar a lei, o governo do Distrito Federal fez o que sempre faz. Tentou dar uma rasteira na categoria e impedir que os auxiliares ativos, ou seja, aqueles que estão em efetivo em exercício, fossem reposicionados no 15º padrão. E isso impediu um ganho financeiro e foi uma injustiça aos auxiliares. Imediatamente, o sindicato se manifestou declarando que era uma ilegalidade do governo do Distrito Federal e, posteriormente, quando encerrada todas as tratativas dialógicas, a gente decidiu judicializar. E essa judicialização foi exitosa na primeira instância, mas como nada se encerra na primeira instância, o Distrito Federal recorreu e apresentou um recurso que nós denominamos de apelação para que esse processo fosse reanalisado no Tribunal de Justiça. Ontem, dia 29, esse processo foi pautado, a Fonte de Resenha de Advocacia esteve lá representando os direitos dos auxiliares, o direito de toda uma categoria, e fizemos uma sustentação oral, e após a sustentação oral foi proclamado o resultado, o Distrito Federal também esteve presente, e após isso, proclamado o resultado foi de vitória, novamente reconhecendo que o que o governo do Distrito Federal fez em 2024 era uma ilegalidade. Os auxiliares devem imediatamente ser reposicionados. O processo encerrou ontem, doutor Eduardo. Ontem foi uma grande etapa, vencemos no Tribunal de Justiça. Mas ainda existem prazos recursais. O Distrito Federal deve ainda tentar protelar isso. E protelar como? Apresentando embargo de declaração após a publicação do acordo, mas que nós visualizamos que o voto do relator foi muito completo e atendeu todos os argumentos apresentados pelo sindicato. Então a gente visualiza uma grande dificuldade para o Distrito Federal de conseguir reverter essa decisão. E isso é uma vitória da categoria, é uma vitória aos auxiliares. Em que momento então vai haver esse reposicionamento? A partir que houver o trânsito em julgado. Quando a ação efetivamente encerrar, os recursos do Distrito Federal forem encerrados, aí nós vamos tratar de reposicionar esses auxiliares. Eu diria, se nós estivéssemos numa jornada e essa jornada fosse determinada em percentuais, eu diria que quando encerramos a primeira instância, nós encerramos ali 50% da jornada com uma vitória procedente. Ontem, eu diria que nós já estamos ali entre 70% a 80% da jornada completa. E cada vez mais perto de garantir a legalidade, o que já estava previsto em lei. E essa vitória vai representar reposicionamento e, ao mesmo tempo, um pagamento retroativo das diferenças do salário que deveriam ser pagas anteriormente e que agora devem ser pagas. Esses valores vão ser liquidados ainda na fase de cumprimento de sentença. Mas assim que o processo encerrar, nós já iremos solicitar o reposicionamento de todos os auxiliares. Isso aí, pessoal. Nós estamos gravando esse vídeo no dia 30 de abril e quero cumprimentar o Dr. Eduardo e a Fonte de Resenha de Advocacia por mais essa vitória. A Cida, que é a diretora do sindicato, que está mais ligada a essas questões que dizem respeito aos auxiliares. E, obviamente, cumprimentar toda a categoria, porque essa vitória é resultado da nossa greve que começou no dia 25 de outubro de 23 e terminou no dia 6 de outubro de 24. A greve, ela conquistou a reestruturação da carreira e um dos itens da reestruturação da carreira foi justamente o reposicionamento dos auxiliares, conforme dispõe a Lei 7484 de 2024.
E isso confirma que o sindicato estava com a fala correta, que o governo estava descumprindo a lei ao não reposicionar os auxiliares para o padrão 15. E eu quero ressaltar uma questão fundamental que o Dr. Eduardo colocou. Essa vitória, ela tem efeito retroativo a março de 2024. Então, tem um passivo que os nossos colegas auxiliares têm direito a receber, e assim que transitar em julgado, todo mundo tem que ser reposicionado no padrão 15. Nós estamos agora em luta também, não é por uma outra pauta de reivindicações, mas é sempre assim, a gente luta, tem uma vitória, essa vitória se transforma numa lei, e o governo nem sempre cumpre a lei, então a gente vai atrás dos nossos direitos, como foi o caso do reposicionamento dos auxiliares. Então, um grande abraço para todo mundo e acho que em breve a gente vai ter a conclusão desse processo, né? Porque o Dr. Eduardo disse que nós já avançamos aí 70%, 80%, né? do processo e, consequentemente, do tempo para que nós possamos finalmente ter esse reposicionamento dos nossos colegas auxiliares que tanto merecem.